Qual foi o meu maior desafio para escrever esse livro? Na verdade, são várias camadas, né? E escrever esse livro por si só já é um grande desafio, mas eu vou por grau de dificuldade, assim, digamos assim. É, orçamento, né? Porque escrever um livro, fazer um livro físico no Brasil custa caro, né? Apesar de que eu encontrei uma editora bem bacana, bem legal, que eu ainda achei o preço mais acessível e tal. Então esse foi um dos grandes desafios, né? O segundo desafio é exatamente o tema do livro. Abordar esse tema tão muito vivido, né, mas pouco explorado sobre esse assunto, é um desafio muito grande, porque esse assunto, a pornografia e a masturbação, ela está presente na vida das pessoas, mas ninguém tem coragem de falar abertamente sobre isso. É como se você tivesse um câncer e achar que se não falar desse câncer, ele vai desaparecer. E não vai, o câncer está ali o tempo todo, né? Já vi muitas pessoas falando, foi só fulano ir no médico que descobriu a doença. Se ele não tivesse ido, não teria descoberto, não teria morrido e tal. Quando na verdade não foi ele aparecer no médico que fez aquela doença surgir. Na verdade, ele já tinha aquela doença. Ele só não tinha conhecimento disso, né? Mas muito se fala sobre isso, né? Que é só ir no médico você descobre doença. Então é melhor você descobrir e tratar do que morrer sem saber que tem aquela doença. E muitas pessoas que têm doenças hoje demoraram muito a ir no médico e quando foram já estavam bem avançados, né? Então e é basicamente sobre esse assunto, assim. A pornografia e a masturbação faz parte da vida de muitas pessoas e é praticamente impossível um ser humano, eu disse praticamente, né? Pode existir, pode, mas é praticamente impossível um ser humano que nunca tenha tido nenhum tipo de contato com a pornografia e com a masturbação. Por onde você olha, tem sensualização, na televisão tem sensualização, em todos os cantos tem sensualização. Então, então a dificuldade de falar sobre esse assunto foi muito grande, porque eu precisava falar desse assunto como se fosse uma coisa natural, porque é uma coisa normal, mas as pessoas não encaram como uma coisa natural. Então eu tive que abordar o assunto de um jeito que fizesse o leitor se sentir confortável e à vontade para poder ler sobre esse assunto, para poder conhecer esse assunto, para não gerar constrangimento, né? Para quebrar essa barreira que impede as pessoas de avançarem. Então, falar sobre esse assunto já foi um grande desafio. Mas o maior desafio de todos, acima de qualquer outro desses que eu mencionei, foi o desafio da exposição, né? Por que, que eu falo que esse foi o maior desafio? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui uma pessoa muito quieta, eu sempre fui uma pessoa reservada. Nos últimos tempos para cá que eu comecei a me soltar e expor mais sobre a minha vida, porque eu entendi que quando Paulo disse não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, significa que não sou eu que tenho que gerir a minha vida, eu tenho que ser canal de bênção na vida dos outros, eu tenho que ser um instrumento de Cristo na vida dos outros. Então eu não posso me esconder, eu não posso me isolar. Eu vejo muitas pessoas expondo as próprias vidas, mas não está edificando em nada. Então, eu exponho a minha vida, mas no intuito de edificar, no intuito que as pessoas se identifiquem com aquele problema. Porque as pessoas elas falam, fulano é pregador, fulano é obreiro, fulano é cantor na casa do Senhor, fulano é pastor. Então, ele não sabe o que eu estou passando, mas não é verdade. Então, esse tema é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, né? Mas nem todo mundo tem coragem de falar abertamente. Então, o maior desafio de todos, né, dentre esses que eu mencionei, foi exatamente isso: falar de mim, né? Porque é muito mais difícil você se comunicar com uma pessoa na qual você está dando auxílio para ela, está dando apoio para ela, está dando conselhos para ela, mas é sobre algo que você nunca viveu, né? Então, quando você fala de algo que você tem propriedade, a pessoa que vai estar do outro lado, o leitor, ele vai se identificar e vai se sentir mais à vontade. Então, por isso que eu achei necessário me expor.
Eu não me exponho por acaso, eu não me exponho simplesmente para mostrar para as pessoas. Não, todas as vezes que eu chego a falar algo pessoal da minha vida foi com o objetivo missionário, nunca foi por ego, né? Mas esse foi um grande desafio, porque as pessoas elas sempre olham pra gente, tipo, muitas pessoas me veem como referência, muitas pessoas me veem como uma inspiração, né? Eu, particularmente, eu vejo 1 milhão de defeitos em mim, mas as pessoas elas se inspiram em mim. Então, quando elas veem uma pessoa que você se inspira falando das suas fraquezas, isso faz elas entenderem que é normal do ser humano ter fraquezas, é normal do ser humano sentir desejos carnais, é normal do ser humano passar por todas essas emoções, né? Mas nós temos que lutar contra isso. Não é porque é normal que nós temos que tratar como se fosse natural, porque para Deus isso não é natural. Então, natural é aquilo que vem da natureza. Então, quando Deus ele criou Adão e Eva, ele já falou sobre o que era natural. E então, tudo aquilo que vai contra o que está escrito na Bíblia não é natural, é manipulado, né? E o prazer, ele é algo incrível. Você consegue sentir prazer de várias formas, mas existem algumas formas que esse prazer não é legal, porque é um prazer que vai durar só naquele momento. Não é um prazer que você vai carregar durante a vida, não. É um prazer que dura só enquanto você está praticando. Seja pornografia, seja masturbação, aquele prazer vai durar naqueles segundos, naqueles minutos ali. Na hora que acabar, que você ejacular, pronto, acabou o prazer. Já quando nós sentimos prazeres naturais, é um prazer legal, é um prazer que dura, é uma dopamina que inunda o teu cérebro, que dura, depois daquele momento de prazer, vai durar por bastante tempo, como por exemplo, se jogar futebol. É uma coisa que te cansa, mas é uma coisa que te dá prazer. E o prazer não dura só no momento que você estiver jogando futebol. Depois do futebol, quando acabar aquele momento ali, aquela dopamina no seu cérebro vai continuar. Ou exercício na academia, ou qualquer outro tipo de prazer que você canse o teu corpo, mas que tenha um retorno positivo depois. Então, a pornografia e a masturbação é uma coisa que você vai cansar o teu corpo, mas não vai ter um retorno positivo. Muito pelo contrário, é uma energia que você só vai estar gastando. Por quê? Porque não é natural. Então, toda a energia que você gasta e não volta em dobro para você, não é natural. Então, quando você joga futebol, faz exercícios físicos, faz caminhada, isso é uma coisa que você vai estar cansando o seu corpo, mas você vai ter um retorno ainda maior. Já na pornografia e na masturbação, você não tem isso. Então, é isso. Esse foi um dos maiores desafios que eu tive para poder escrever esse livro. Falar que eu já passei por isso, desde a minha pré-adolescência até os meus 25 anos, né? Então foi uma coisa que me prendia, me destruía, porque é uma coisa que me fazia escravo. Mas, embora muitas pessoas possam ficarem chocadas, né, com isso, por outro lado, eu fico feliz porque eu já estou vendo muitos frutos acontecendo, muitas pessoas testemunhando, né, se abrindo comigo sobre esse assunto, falando que já passou por isso também, porque esse é um assunto que atinge homens, mulheres, crianças, adultos, né, mas é muito mais propício a homens e a adolescentes. Quando você vê uma coisa que todo mundo já passou, mas que poucos têm coragem de falar, e as pessoas estão ali se identificando com você, olha, eu já passei por isso também, demorei a me libertar, eu estou passando por isso ainda, mas eu vou me libertar. O evangelho é isso, né? É confronto, você precisa ser confrontado. Se você está sendo confortado no seu pecado, fuja de onde você está. Eu quero encerrar esse vídeo com uma pergunta. Você é capaz de expor algo muito íntimo, constrangedor da sua vida, no intuito de ajudar as pessoas e a servir ao reino de Deus?